Amém. Irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um programa, do projeto A Luz da Palavra. E o nosso tema central de hoje é sobre prevenção, e o cuidado com a saúde. Tá? Na nossa live passada, nós abordamos o tema aí de prevenção, contra o suicídio, falamos da saúde mental, psicológica, emocional. E hoje nós vamos falar, sobre o cuidado da saúde física, com ênfase aí nas campanhas de Outubro Rosa, que lembra o cuidado das mulheres com relação à prevenção ao câncer de mama, principalmente as mulheres, e também, aos homens com relação ao cuidado aí da saúde e prevenção contra o câncer de próstata, tá? Então, que Deus abençoe os irmãos, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente está com uma equipe aqui de peso, uma equipe show, que eu vou fazer uma apresentação breve para os irmãos, Vamos falar depois um pouquinho, do que cada um representa aí nessa área. Então, nós vamos começar apresentando, o maior dos maiores, que é o Senhor Jesus Cristo, que se faz presente aqui e vai conduzir essa conversa em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero apresentar aí, nós temos dois profissionais da área da saúde, que tem propriedade para falar dessa questão do cuidado mesmo, que nós precisamos ter, que é a Isabel e o Gleiber. Também temos aqui os nossos irmãos que representam o Ministério de Família, a irmã Edna, o irmão Renato. Gente, sejam muito bem-vindos, viu? Fiquem super à vontade. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida de vocês para falar conosco. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar então com a irmã Edna. A irmã Edna vai contar para a gente um pouquinho, da visão bíblica sobre os cuidados da mulher com a saúde. Amém, irmã Edna? Então assim, só para a gente começar, eu vou fazer assim, uma perguntinha com uma resposta bem óbvia, do que a gente sabe. Mas eu queria saber a sua opinião, irmã Edna. A senhora sabe, a senhora acredita que o nosso Deus, ele se preocupa com a saúde do ser humano? Com certeza, eu acredito piamente que o nosso Senhor, ele se preocupa com a nossa saúde, com a saúde do ser humano. Mas, primeiramente, a paz do Senhor a todos, Eu quero agradecer primeiramente ao meu Senhor Jesus Cristo, agradecer também ao nosso pastor presidente pela confiança, os nossos companheiros de trabalho, companheiras, por dar-nos a confiança de estar participando nesta hora, deste trabalho, desta live, E eu vou falar um pouco sobre o que eu entendi um pouco, do que eu busquei de Deus para estar, para a gente estar compartilhando nesta tarde junto, E primeiramente, quando temos um corpo saudável, temos mais força para trabalhar. Servimos a Deus e desfrutamos da vida com saúde, Com saúde a gente vai mais longe, digamos assim. Mas à luz da palavra eu quero deixar nesta hora para nós compartilhar um pouco aqui em Marcos capítulo 1, versículo 30 e 31, que fala da mulher, a cura da sogra de Pedro, Eu achei lindo aquela passagem e achei interessante que Jesus, quando ele chegou naquela casa, a sogra de Pedro, ela estava com febre, estava enferma, estava deitada, e assim que ela foi curada, imediatamente ela levantou e já foi servi-lo.
para nós vermos a diferença. Se ela tivesse continuado deitada naquela cama, com certeza ela não teria a mesma disponibilidade para receber o mestre, né, naquela tarde, naquela hora, naquele momento, na casa deles. Então, assim, eu acho muito interessante, eu acho louvável essa data que foi criada para, né, o Outubro Rosa, que fala do câncer, né, de mama. É muito interessante, nós mulheres temos que entender uma coisa: Deus, Ele cura. Mas tem coisa que nós temos que procurar os profissionais, né? Não é pecado nós procurar um profissional em busca da nossa saúde. Não, isso não é pecado. Às vezes as pessoas ficam com aquele tabu, não, eu sou uma cristã, eu sou uma crente, então eu não vou no médico. Eu já ouvi várias vezes pessoas falando, não, eu não vou no médico, Deus vai me curar. Deus pode curar? Pode. Mas e se Ele quiser que eu passe pelo médico e Ele usar aquele médico para cuidar da minha saúde, né? De uma coisa eu tenho certeza, nós vamos, como é que eu posso falar? Dizer assim, eu fiz a minha parte, né? Eu procurei os recursos e fala, Senhor, eu fui. Aí agora é o Senhor que vai usar aquele médico, é o Senhor que vai direcionar aquela pessoa, que vai me atender. Eu faço isso todas as vezes que eu tenho que ir no médico, qualquer tipo de consulta, né? Antes de eu ir, eu falo com o Senhor, Senhor, eu estou indo, mas eu quero ir com o Senhor. Quero que o Senhor vá na minha frente. O Senhor vai usar aquele médico para me examinar, e se eu tiver alguma coisa, ele vai descobrir e ele vai passar o remédio certo para aquilo que eu estou precisando, né? Eu acho que isso tem que ser a nossa forma de pensar e de agir. Não só ficar esperando o que o Senhor vai fazer. Ele vai fazer, mas Ele deixou os profissionais para que isso seja, né, esteja ali à nossa disposição, né? E tem também em Marcos também, que fala da mulher do fluxo de sangue, né? Aquela mulher, diz a palavra de Deus, que aquela mulher, ela gastou tudo que ela tinha, tudo. Mas um dia ela ouviu falar do Eterno. Um dia ela viu falar dele. E ela imediatamente, ela foi até Jesus. Aí você pode perguntar assim, mas foi só por causa do esforço daquela mulher que ela foi curada? Não. Antes dela chegar até Jesus, ela já tinha uma fé. Diz assim, se eu somente tocar, eu serei curada. Então, às vezes, não é o nosso esforço, não é porque nós, não, é Ele que faz. Porém, nós temos que colocar nossa fé, não no homem, mas em Deus. Mas saber que Deus deixou o homem na terra para fazer aquilo que Ele quer que Ele faça por nós, né? Eu entendo dessa forma, né? E eu acho lindo aquela passagem daquela mulher do fluxo de sangue, que ela passou aquele tempo todo, 12 anos, mas um dia ela viu falar de Jesus. Ela falou, opa, chegou a minha vez. Agora eu vou ser curada. Quando ela chegou lá, eu creio que o milagre já tinha acontecido, porque ela já foi com a fé dela ativa, avivada, crendo que o milagre ia acontecer. Mas ela deixou de procurar os médicos antes? Não. Tem coisa que é para o médico da terra e tem coisa que é para o eterno. E mesmo sendo médico da terra, eu não descarto que quando dá certo é porque o Eterno já operou o milagre através daquela pessoa. Amém? Amém. Glória a Deus. Né, que fala maravilhosa, né, irmã? Falou com propriedade. E é assim mesmo que o nosso Deus age, né, irmã? Eu creio muito. Então, vamos passar agora a palavra para o irmão Renato. Né, irmão Renato? Está representando os homens aqui hoje, né? E vamos abordar o senhor com uma pergunta meio que provocativa, né, irmão Renato? O senhor acha que os homens estão se cuidando, né, que os homens se cuidam na mesma proporção que as mulheres? Primeiramente, a paz do Senhor a todos. Amém. Eu quero agradecer ao nosso Deus antes de responder a pergunta, por essa oportunidade que Ele nos concedeu. E ao nosso pastor presidente e pelos companheiros, nossos companheiros, essa equipe maravilhosa, que estamos juntos aí nessa jornada, abordando essa tão importante
fala em avisar, enfatizando a respeito da saúde. Saúde mental, que nem foi falado esses dias atrás, psicológico, na última live, agora está falando a respeito da saúde do corpo, da saúde física. A tua pergunta é a importância, se os homens estão dando tanta importância, né? Eu acho que os homens não estão dando tanta importância que nem a mulher dá. As mulheres, elas sempre se preocupam mais com a sua saúde, com o seu bem-estar, com o seu corpo. Mas os homens têm que quebrar esse tabu, esse paradigma que é uma barreira que o homem tem criado em não procurar médico. Eu procuro médico desde os meus 45 anos de idade. Mesmo sem sentir nada, eu comecei a ir no médico buscando, prevenindo. Né? Nós temos que ter essa prevenção, porque se descobrir mais cedo, facilmente vai ser mais fácil para tratar a saúde sobre o câncer de próstata, que tem atingido muitos homens, porque muitas das vezes eles ficam presos com o egoísmo, não querer ir, preocupado o que o outro vai achar. Né? E nós não podemos nos prender a isso. Mas, trazendo à luz da palavra, nós vemos que João, 3 João, ele está saudando ali a Gaio, desejando que ele esteja bem, que a saúde dele vá bem, assim que nem vai a alma dele. Então, isso é para nós ver que nós não devemos nos preocupar simplesmente só com a nossa alma. Logicamente que nossa alma tem que estar em perfeita condição para adorar a Deus, para servir a Deus, mas se o nosso corpo físico também não estiver bem, a nossa alma vai se abater, a nossa alma vai sentir, a nossa vida, porque o emocional vai atingir. Quanto mais você ficar preocupado emocionalmente, a tua saúde vai ser abalada. Então, querido, nós precisamos nos preocupar. Então, aqui em João, eu vou ler aqui só para a gente compreender, João 3, verso 2, versículo 2, diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, ele teve uma preocupação, né, de se preocupar com a saúde dele. Ele falou como bem vai a tua alma. Quer dizer que Gaio, ele estava buscando ao Senhor, mas ele queria que ele estivesse bem também fisicamente, porque aqui a minha esposa já falou que se nós não estivermos bem fisicamente, para servir a Deus, não vai ser 100% também, porque quando você está bem, a sua saúde mental, física, você vai estar com disposição para servir a Deus melhor, né? Então, isso nós precisamos nos preocupar. Então, é que lá em Mateus, capítulo 9, versículo 12, Jesus chama a atenção dos escribas ali, dos fariseus, porque eles estavam murmurando a respeito que eles estavam conversando com os pecadores. Mas Jesus fala que ele veio não para os sãs, mas sim para os doentes. Então, querido, Deus tem essa preocupação com a nossa saúde. Pode ver que nós vamos ver em várias passagens e provérbios, vai falar sobre a preocupação, o bem-estar. Se o meu coração estiver bem, e o meu coração só vai estar bem se a minha saúde estiver bem. Não adianta só a minha alma estar bem, entendeu? Não adianta só eu me preocupar com o espiritual, mas eu não me preocupar com o meu corpo físico. Então, nós precisamos nos preocupar, sim, muito bom. Tem que se conscientizar que o homem precisa do médico para cuidar da próstata, porque ela tem matado, o câncer de próstata está matando muitas pessoas no mundo todo. Então, querido, vamos nos preocupar, não adianta. Eu estava até conversando com minha esposa, você tem uma casa, você vai cuidar só do quarto? Se você cuidar só do quarto, você vai limpar só o quarto. Não, vamos limpar só o quarto, nós vamos dormir, onde nós dormimos está tudo bem. E depois, você vai sair o corredor cheio de lixo, a cozinha toda suja, você não limpou. Então, automaticamente, o ambiente vai contaminar o outro. Então, vamos nos preocupar com a nossa saúde, porque Deus agrada disso. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, viu, irmão Renato? Que Deus continue abençoando, né? E assim como o Senhor tem essa visão, né, que os demais irmãos também tenham essa preocupação de cuidar da saúde. Amém? Glória a Deus.
Então, vamos ouvir agora, né, nossa irmã Maria Isabel, né? A Isabel, ela é nutricionista, né? A gente é mais conhecida como Bebel, né? Eu vou ler bem rapidinho para os irmãos o currículo dela, né? Maria Isabel Coelho da Cruz, graduada em nutrição pelo Centro Universitário de BH, pós-graduada em saúde pelo Centro Universitário Internacional e especialista em gestão da vigilância sanitária pelo Instituto Sírio-Libanês. Atualmente nutricionista e coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Prefeitura Municipal de Santana do Riacho. Bebel, seja muito bem-vinda, viu? Você tem a liberdade de trazer hoje a sua vivência, né, com as pessoas que vão até vocês, que procuram, né, que têm essa preocupação em cuidar da saúde. Fica à vontade, que Deus abençoe. Obrigada, agradeço o convite, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E eu acho uma responsabilidade muito grande estar aqui, né? Porque a gente sabe que o câncer de mama tem crescido muito, né? A cada tempo que passa, a cada ano. E tem também, como o câncer de próstata, o irmão falou, tem matado vários homens. O câncer de mama também tem atingido várias mulheres, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje, no Brasil, ele é o segundo tipo de câncer que acomete mais, que mata mulheres. Então, assim, é muito preocupante para a gente, nós somos mulheres, né? E eu estava conversando com as minhas amigas, a gente, às vezes, tem tantas coisas para fazer. O irmão aqui falou, adianta eu só cuidar do quarto e não cuidar do resto da casa. E nós temos que entender, nós somos cristãos, nós estamos aqui na dependência do Senhor, mas nós temos um corpo, nós temos alma e nós temos o espírito. Então, não adianta só cuidar do corpo, e nem só da alma, e nem só do espírito. Nós somos um conjunto. E aí o Outubro Rosa veio, né, com esse objetivo. Ele foi criado lá na década de 90, ele é novo, né? Mas às vezes na consciência nossa ele está velhinho, mas eu acho ele novo. E ele veio com o objetivo de conscientização mesmo, para prevenção, para detectação precoce, né, do câncer de mama e para prevenção e combate dele se essa mulher descobre que ela está com a enfermidade. Não quer dizer que a mulher está com câncer de mama e que ela vai morrer amanhã. Né? E por isso a importância da prevenção, porque se ela previne, ela tem essa oportunidade de se tratar mais rápido e de ser curada. É muito difícil, às vezes, a gente ver no mundo que a gente está, nessa correria, a oportunidade que as pessoas têm desse autocuidado. Hoje, esse ano, o Ministério da Saúde ele lançou a campanha do Outubro Rosa, cuidado com as mamas, carinho com o corpo. Eu falei, aí juntou, tá vendo? Não, a mulher não é só a mama. A mulher é uma mente, né? Quando eu estou lá cuidando da minha alma, eu estou cuidando do meu campo emocional. Né? A mulher tem o corpo. Então, muitas mulheres, a gente tem que desmistificar isso. Sabe? A mulher tem que se cuidar e muitas vezes, até dentro da igreja, as mulheres colocam isso como uma certa vaidade. E não é, irmãos. Vaidade significa vazio, significa idolatria. Então, você se cuidar, você arrumar o seu cabelo, você ir numa academia, você fazer uma caminhada, isso não é vaidade. Né? Vaidade é quando você coloca tudo na sua vida à frente de Deus, por exemplo, o corpo. Então, a gente vê que o câncer de mama ele veio, e não só o câncer de mama, né? A gente vê o índice de outros tipos de câncer e a causa multifatorial. Né? A causa ambiental, ele tem um fator. Né? E nós temos fatores de risco, e eu vou pontuar, né, na minha área. Eu sou nutricionista, mas trabalho junto com a minha equipe lá de profissionais da saúde, que a gente trabalha na prevenção. Então, temos o fisioterapeuta, nós temos psicólogos, né? E a importância que esses profissionais têm para poder levar a população, seja ela masculina ou seja ela feminina, sobre a importância do cuidado da saúde. E o que impacta, às vezes, irmãos, é que o homem,
ele tem muito pouco, ele não vai muito na unidade de saúde. Ele não participa dos grupos de promoção à saúde. Então, às vezes, em um grupo lá que eu estou de 26 mulheres, eu posso ter um homem. Eu falo, oh, glória a Deus, aleluias. Eu tenho um homem aqui, multiplica para os seus amigos. Por quê? Porque eu falo que, às vezes, a mulher dá uma caspa assim na cabeça, ela vai procurar ajuda profissional. Né? E está errado? Não está, irmãos. Tem coisas, como a irmã aqui falou, que vem de cima, vem direto de Deus para nós. A gente recebe cura assim, lá na cozinha, cozinhando. Mas tem coisas que nós precisamos passar para testemunhar para o outro, né? Para ser instrumentos de Deus, né? Para abençoar a vida de outras pessoas. E o câncer hoje tem vários fatores, né, de risco que a gente pode impedir. Então, se eu tenho uma alimentação saudável, se eu pratico atividade física, se eu não fumo, se eu não bebo, né, eu consigo aí prevenir 30%, 28%, 30% do câncer de mama. Qualquer outro tipo de câncer, por exemplo. Ah, Bebel, e aí? Como que eu faço? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para caminhar, eu não tenho tempo para ir para a academia. E aí eu brinco que existe tantos pensamentos sabotadores nas nossas vidas. Sabe? É quando nós ocupamos a nossa vida com tantas coisas que às vezes não é de Deus para nós. E aí, quando nós ocupamos a nossa vida com tantas coisas que não é de Deus para nós, não sobra tempo mesmo para a gente. Né? E aí a mulher não tem tempo de fazer uma caminhada, porque o excesso de peso, a obesidade, ela é um fator de risco, não só para o câncer de mama, mas para as outras doenças crônicas não transmissíveis. A gente não pode deixar de pontuar que o câncer de mama existe, mata? Existe, mata. Mas eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu tenho dislipidemia, eu tenho outras doenças que eu consigo controlar com o meu estilo de vida. Então, eu tenho que me preocupar, sim, em servir ao Senhor. Eu tenho ministério, mas eu tenho o meu corpo, que é o quê? Que é morada, que é templo do Espírito Santo. E eu tenho que zelar por ele, né? E quando eu zelo por ele, procurando fazer as coisas que Deus deixou como alternativa para eu fazer, eu vou conseguir prevenir ele de tantas doenças, vou conseguir trabalhar mais na obra do Senhor. Bebel, se você não está tendo tempo, é porque talvez a gente tenha que sentar e refletir. Olha, o Espírito é para me ter um acesso ao espiritual com Deus. Ah, Bebel, a alma lida com as minhas emoções, né? Com a minha mente. Ah, Bebel, e o corpo? O corpo é isso daqui, né? O corpo é o meu físico. Então, Outubro Rosa está aí. É um movimento, assim, maravilhoso. É por isso que tem dado certo, né? As mulheres aí entre 50 e 69 anos já iniciar, né, a fazer mamografia bienal, que é de 2 em 2 anos. Aquelas, lógico que não tem nenhum fator de risco, né? E a mulher conhece o corpo, né, gente? Às vezes não tem tempo nem de se ver. Peraí, o mamilo, né, tem uns carocinhos lá fixo que não some e não era daqui. Por que eu vou esperar? Está tendo uma secreção que é normal. Por que eu não vou procurar o serviço de saúde antes? Então, às vezes, o tardar em procurar a unidade de saúde, o profissional capacitado, prejudica muito o tratamento lá na frente. Então, uma coisa que poderia ser resolvida mais rápido, vai demorar e vai trazer mais outras complicações, né? Então, esses fatores de risco, como eu falei, a obesidade, o fumo, o tabaco, o sedentarismo, né? Então, a gente consegue, vamos buscar no Senhor e vamos arrumar um tempinho na nossa agenda para a gente conseguir fazer o melhor para nós, né? Aqui na Terra, porque assim a gente vai conseguir servir bem melhor ao nosso Deus. Verdade, a gente não pode, né, esperar as coisas piorarem, né, para a gente buscar uma ajuda, né, precisa mesmo quebrar esse tabu, né, principalmente no meio da igreja,
né? A gente precisa ter um olhar crítico com relação à nossa saúde, porque também sem corpo, né, sem fala, sem olho, sem braço, sem mão, como que a gente vai fazer, né? A gente precisa servir na obra do Senhor. Muito obrigada, viu, Bebel? Que Deus continue te usando aí. Mas deixa eu aproveitar e só fazer uma pergunta mesmo a título, né, de curiosidade, né? Eu queria saber, assim, com base na sua experiência, né, o que você percebe que tem mais afetado assim a saúde das mulheres, né, quando elas vão até vocês, do que elas mais reclamam assim do cotidiano, né, de questão de saúde mesmo? Essa pergunta é até um pouco, né, sugestiva, e assim, a resposta assim bem. Eu sou nutricionista, então a maioria vem até mim por causa do excesso de peso, né? E a maioria vem com esse excesso de peso acompanhado de outra doença. Então, muitas das pessoas vêm por estética, mas eu confesso para você que é uma parte mínima hoje, porque como eu trabalho em saúde pública e eu trabalho no posto de saúde, a maior parte vem por encaminhamento médico. Aquela mulher que está hipertensa e que não tirou tempo para se cuidar. Aquela mulher que está dislipidêmica, que os níveis de colesterol estão lá na lua. E a obesidade é um fator importante, por quê? Porque, às vezes, a mulher ela sofre um pré-julgamento. Ah lá, tá obesa, tá acima do peso, só vive comendo porcaria. E, irmãos, não é isso, a gente tem que ter sabedoria. Né? A gente tem que entender que o nosso corpo, nós temos hormônios, né? Nós temos patologias. Então, a maior parte das mulheres vem até mim hoje por causa da obesidade. E a obesidade, a gente tem que encarar ela como uma doença, o que ela não era tratada anteriormente. Né? Está obeso, mas a pressão está boa, a glicose está controlada, com Deus você está bem demais, seus exames estão uma maravilha. Mas a gente tem que entender que o excesso de peso ele é um fator de risco para as outras doenças. Fica aí um ponto de atenção, né? Amém. Muito obrigada, viu, Bebel? Então, vamos falar aí agora, né, do Novembro Azul, que é a campanha desse mês, né, com relação à prevenção do câncer de próstata, né? E o Gleiber, enfermeiro, né, tem propriedade de lidar com isso aí diariamente, né? Vamos ler aqui bem rapidinho o currículo do Gleiber. Enfermeiro intensivista, pós-graduado em terapia intensiva, emergência e trauma pela PUC Minas, intitulado classificador de risco pela Federação das Santas Casas Hospitais e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais. É isso, Gleiber? Então, tá bom. Eu queria, né, que você abordasse para a gente, por favor, sobre o tema, né, em si, a campanha de Novembro Azul, né, mas só para ver se a gente está caminhando junto. Né, hoje, segundo as estatísticas divulgadas pelo INCA, né, o câncer de próstata é o número 1 de incidência, né, no Brasil e assim, a segunda maior causa de morte. Né? Você pode falar sobre o assunto para a gente, por favor? Exato. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos. É um motivo de muita alegria para mim, de muita honra poder falar desse tema. É um tema que, graças às campanhas aí, as pessoas ultimamente estão se abrindo mais para isso, dado esse momento aqui que a gente está aqui para poder falar disso. Então, a gente vê que deu uma melhorada, mas a gente sabe que pode melhorar mais essa questão da conscientização. Então, eu fico muito feliz de poder falar, porque eu lido diariamente com essas questões, né? Tanto pacientes com câncer de mama, quanto pacientes com câncer de próstata. Eu trabalho num centro de terapia intensiva, e, no meu caso, diferente da Bebel, eu achei até interessante, porque ela lida com a atenção primária, então, ela consegue lidar mais com a prevenção. No meu caso, infelizmente, a gente pega o paciente que já está com a doença instalada, porque eu trabalho no CTI pós-cirúrgico, então a gente admite pacientes que fizeram o exame que fizeram a cirurgia da retirada da mama, no caso das mulheres, e a prostatectomia, que é a retirada da próstata nos homens. O Novembro Azul é uma campanha que foi iniciada em 2003, um grupo de amigos na Austrália. Eles tiveram a ideia de deixar o bigode crescer. Na época, não era muito comum, não tinha muitos homens com bigode. Era época da campanha com a prevenção já já era 17 de novembro, se comemora o Dia da Prevenção, Dia Mundial da Prevenção ao Câncer de Próstata.
E aí eles tiveram a ideia de juntar e deixar o bigode crescer como uma manifestação, manifestando apoio à campanha, manifestando a importância dos homens de se prevenir. Porque a gente sabe que quando a doença está instalada, principalmente eu vejo isso diariamente, quando a doença já está instalada, a gente vai tratar da melhor forma possível para deixar o mínimo de sequelas possíveis. Mas, infelizmente, em muitos casos, já chega no momento que o paciente, principalmente o homem, ele chega num estado já final da doença, que é o momento que o homem procura. O irmão Renato falou muito bem na resposta à sua pergunta, Letícia. Os homens têm um dado muito importante, que os homens, cerca de 55% dos homens, em 2018, não foram procurar um médico. Os homens acima dos 50 anos, 55%. Desses 55% dos homens, mais ou menos 40% tinham doenças, tinham problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, e até sentiam dor, mas não procuraram. E ainda, dentro desses 55% dos homens, 30% deles estavam já com problemas de próstata e não procuravam. 30% desses homens relataram que eles só procuram ajuda médica no último momento, quando está com uma dor insuportável. Mesmo eles tendo dor, uma dor forte, eles ainda tentam dar um jeito em casa, tomar um remédio, e quando está insuportável, é que eles procuram. E o câncer é um crescimento bizarro, anormal de uma célula. Normalmente, a nossa célula, que é a nossa unidade funcional do corpo, ela tem ali um código genético, né, o DNA, que ele manda informações vindas do cérebro. Essas informações, elas são passadas para a célula, para ela fazer uma determinada função. Por exemplo, as células do cérebro, os neurônios, têm ali a função de mandar estímulos para o corpo, por exemplo, para eu movimentar minha mão. Então, o câncer, ele entra, altera esse DNA, esse gene, e aí começa um crescimento bizarro de células, um crescimento absurdo de células. Vai ser mostrado para vocês aí, eu trouxe aqui a imagem. Olha só. Os irmãos vão acompanhar de casa. Essa aqui é uma célula normal. A Bebel conhece, né, Bebel? Essa aqui, irmãos, é uma célula normal. Essa célula normal, como eu falei, tem o núcleo, e esse DNA, esse código genético, fica dentro do núcleo. E aí faz a determinada função. A célula cancerígena, de acordo com alguns fatores, a Bebel até falou de alguns fatores de risco, a gente estava até discutindo outro dia, não tem, por exemplo, como eu falar assim, olha, esse câncer de próstata ocorreu por causa disso. A gente sabe que existem os fatores de risco, é uma doença que a gente ainda procura entender, a gente não tem ainda como, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, eu consigo saber, através de vários exames, como o eletrocardiograma, o início exato ali da doença. Mas o câncer a gente, infelizmente, não consegue. Por exemplo, uma pessoa que teve câncer, eu não consigo saber, olha, o câncer dele foi porque ele fumava ou porque ele bebia muito. Eu não posso ter a propriedade para dar essa informação, essa confirmação. Eu posso falar que é um fator de risco. A Bebel falou, eu não vou deter nisso, porque eu queria deter mais na questão anatômica da próstata e da função da próstata, porque, infelizmente, eu acredito que a maioria dos homens nem sabem para que serve a próstata, então eu acho importante eu trazer isso aqui hoje para vocês. Então, a célula cancerígena, ela começa a crescer de uma forma bizarra e ela vai se acumulando, crescendo, porque as nossas células, elas crescem de uma forma bem organizada e vão sendo distribuídas, né? De acordo com o sistema de cada sistema do corpo. Então, as células cancerígenas, elas crescem de uma forma bizarra a ponto de começar a se ajuntar, se amontoar, que forma o conhecido tumor, que a gente conhece, né? Você pode só informar, esclarecer para o pessoal de casa qual é a diferença entre o tumor e o câncer? Sim. O tumor, na verdade, o tumor é esse crescimento das células, que formam um edema, que formam uma inflamação e incha. O tumor, ele não significa que, por exemplo, eu tenho um tumor
significa que é câncer. O tumor é esse crescimento de células que pode ser benigno ou maligno, né? No caso do tumor benigno, eu vou explicar para vocês aqui daqui a pouco. Eu vou dar uma explicação para a gente poder entrar na questão das cirurgias. Mas só para concluir aqui, a célula então começa a crescer de uma forma bizarra. E aí altera toda a função do corpo. Entrando na questão da próstata, só para explicar para vocês, a próstata ela é uma glândula. A glândula é um órgão que especificamente trabalha com a produção, com a secreção, produção de secreções, produção de substâncias, que vão ali ditar uma determinada ação para o corpo. E eu vou explicar isso rapidinho, só para vocês poderem entender um pouco melhor. A glândula, existem dois tipos de glândulas, a glândula endócrina e a glândula exócrina. A glândula endócrina é uma glândula que produz uma secreção que ela é jogada na corrente sanguínea e ela age internamente no corpo. Por exemplo, a hipófise produz o GH, que é um hormônio do crescimento. Esse hormônio ele age dentro do corpo. A glândula exócrina é uma glândula que as substâncias que ela produz são jogadas para fora do corpo. Por exemplo, a glândula sudorípara é uma glândula que ela produz o suor que é responsável por fazer um controle da temperatura. Quando o corpo está com a temperatura elevada, então as glândulas sudoríparas elas produzem o suor para poder fazer esse controle da temperatura. E é nisso que eu quero entrar para falar da próstata. A próstata é uma glândula exócrina. A substância que ela produz é jogada para fora do corpo, no caso, os componentes do ejaculado, né? Vou mostrar para os irmãos aqui. Vocês vão ver aí em casa essa imagem. Aqui, irmãos, está a próstata. A próstata ela fica abaixo da bexiga, entre o pênis e a bexiga, na base da bexiga. Ela é uma glândula que ela produz um líquido chamado líquido prostático. Esse líquido, ele nutre os espermatozoides. Então, os espermatozoides, eles são produzidos no testículo do homem, cerca de, vamos colocar assim, 100% do ejaculado, vamos colocar os 100%, 5% é produzido no testículo, que são os espermatozoides, cerca de 30% é a próstata, que é o líquido prostático, que é um líquido que nutre os espermatozoides, juntamente com o líquido seminal, que é o líquido produzido pela vesícula seminal. E esse líquido, mais ou menos 70% desse líquido é produzido na vesícula seminal. Aí, o que acontece? É interessante porque eu preocupo em evidenciar isso porque muitas pessoas não conhecem. Quando tem um estímulo pelo cérebro, um estímulo, no caso do homem com a mulher, para poder ter esse ejaculado, essa substância, esse espermatozoide, que já está produzido no testículo, ele sobe, basicamente, a gente vai ver aqui na imagem, ele sobe pelo ducto deferente, sobe, cai na vesícula seminal, a vesícula mistura com o líquido que é produzido na vesícula seminal, depois mistura com o líquido que é produzido na próstata e passa pela uretra. A uretra é esse canalzinho aqui que liga a bexiga à parte exterior. Através da uretra sai o xixi, né? Sai o xixi através da uretra e também o ejaculado. Então, a próstata ela tem essa função de produzir esse líquido que nutre o espermatozoide e também dá mobilidade para o espermatozoide. Porque o espermatozoide, o líquido produzido no testículo, ele é mais espesso, então ele não consegue mobilizar por si só até chegar no ovário da mulher para poder ter a reprodução. Respondendo a sua pergunta, alterações da próstata. Existe basicamente 3 alterações. A prostatite, que pode ser aguda ou crônica, que é uma inflamação da próstata. É basicamente uma inflamação da próstata. A prostatite ela é mais causada por bactérias, normalmente do intestino, né? E também, talvez, bactérias do sistema urinário, né? A famosa infecção urinária. Podem ser
infecção de bexiga ou infecção de uretra. E aí tem, então, a prostatite, né? A prostatite, ela, normalmente, os sintomas que dão na prostatite, que o homem sente, é basicamente o sintoma de uma infecção, que é febre, calafrio, dor para urinar, ele pode sentir, e basicamente isso. Entrando para responder sua pergunta, um segundo problema seria a hiperplasia prostática, que é um tumor benigno da próstata. Respondendo à sua pergunta, o câncer é um tumor maligno. Quando se fala a palavra câncer, irmãos, quer dizer que já se tem ali um tumor maligno. Por isso que quando a gente fala assim, hiperplasia da próstata, você não pode falar câncer benigno, porque quando é câncer, automaticamente é maligno. Então, e quais que são os sintomas mais evidentes, né, com relação ao câncer em si? Sim. A hiperplasia, que é o benigno, basicamente os sintomas são relacionados com a questão da micção, que é o ato de urinar. Então, o homem ele começa a ter uma dificuldade para poder urinar. A urina, o jato dela sai com um jato mais fraco, porque aqui, como os irmãos podem ver, nós vamos mostrar aqui na tela para vocês, a próstata, ela pega o início da uretra, que é esse canal que leva o xixi da bexiga até o pênis. Então, quando a próstata está inchada, que essa hiperplasia faz isso, ela comprime a uretra, aí, que é o canal que o xixi passa, então, o xixi ele passa com mais dificuldade. Então, os sintomas mais visíveis é essa dificuldade, o fluxo da urina ele é mais fraco, e o homem ele tem mais vontade de fazer xixi à noite, porque ele tem uma sensação, porque normalmente quando a gente vai estar com vontade de urinar, a gente vai no banheiro e elimina tudo que está na bexiga de xixi. Mas no tumor benigno, não. No tumor benigno, você tem a sensação que você fez o xixi, mas você não conseguiu eliminar tudo. Então, quando você tem isso, você pode ficar preocupado, ir no médico, porque pode ser um tumor benigno. É mais comum em homens acima dos 50 anos, porque o que acontece? A testosterona é um hormônio que ele estimula esse crescimento da próstata. A próstata tem em torno de 30 gramas, e ela vai crescendo ao longo dos anos. Então, homem depois de 50 anos, a próstata dele já é um pouco maior. Então, pode acontecer de ele estar tendo esse problema. Entrando no câncer, para responder sua pergunta, aí depois eu abro já para as perguntas dos irmãos, ou das suas perguntas, o câncer ele tem os mesmos sintomas do tumor benigno, porém, em casos mais avançados, tem sangue no ejaculado, no sêmen, e sangue para urinar. E em casos de metástase, que é como se fosse um câncer, o câncer, ele é, por exemplo, a pessoa está com câncer de próstata, ela teve uma metástase, esse câncer se originou agora lá no pulmão. Então, é basicamente isso. Isso já é um estágio final do câncer. Então, nesse estágio, o homem começa a ter dor óssea também. Então, porque é muito comum essa metástase ir para a parte da pelve. Mas, no geral, os sintomas são mais brandos, às vezes até imperceptível, né? Por isso, né, a importância de se fazer os exames, Sim, né? De ter esse acompanhamento. Exatamente. A nossa preocupação, esse engajamento tão grande que a gente está com a campanha, principalmente não desmerecendo jamais a mulher, porque justamente pelo contrário, eu trabalhei no posto de saúde e as mulheres, é incrível, todos os trabalhos que a gente fazia lá, de prevenção, as mulheres estavam sempre presentes, não só mais idosas ou mais novas também. O homem raramente ia. O homem que ia lá era um homem que já estava com essa dor, essa dificuldade para urinar, e ele vai lá para tirar a dúvida dele. Ele vai lá para saber. Mas agora o homem, olha, eu não tenho nada, eu estou indo lá para prevenir. Infelizmente, ainda o número é bem pequeno. Então, o câncer de próstata é um câncer que ele demora muito para poder chegar nesse estágio final. O tumor demora cerca de 10 a 15 anos para crescer 1 centímetro.
E quando a próstata está alterada, eu disse aqui que a próstata tem mais ou menos 30 gramas, quando a próstata está alterada, ela chega mais ou menos em 70 gramas. Então, olha para vocês verem, isso pode durar questão de anos, mais de 20 anos. Então, a preocupação da prevenção é justamente por isso, porque dá tempo de procurar antes. Porque se você deixar para procurar, quando, no caso do câncer mesmo, quando você está com sangue na urina, um sangue no sêmen, já pode ser muito tarde. Sim. Então, a preocupação da prevenção é justamente porque, se você vai no médico, ainda dá tempo. Cerca de 90% dos homens que fazem que vão com antecedência, até descobrem o câncer, mas descobrem sem ter esses sintomas ainda. Descobre quando o câncer ainda está avançando. O câncer já está situado, mas ele vai avançando. O crescimento das células vai crescendo aos poucos e vai avançando. Sim. Então, quando o homem ainda procura, ainda tem esse câncer, ele encontra esse câncer, ainda 90% de chance de cura. Então, o câncer, ele é curável. É até um mito falar que o câncer, que o câncer é incurável. Eu ouso dizer que ele é incurável no sentido de você procurar quando você já está com esses sintomas. Eu falo porque eu tive uma experiência no posto de saúde, quando eu trabalhava lá, que um homem chegou lá com uma dor absurda. Eu vi, a gente estava na roda, né, de conversa para a prevenção do câncer, na época era outubro, e também abordamos o câncer de próstata, e ele estava incomodado na cadeira o tempo todo, e a gente teve que parar para atender ele. E ele foi lá porque ele já estava com essa dor. E aí o câncer já estava instalado, né, já era um pouco tarde. Nós também temos a preocupação com a minha cor, por exemplo, né? Sim. A cor escura, a cor negra, ela é mais... A cor negra, ela é mais favorável, mais propícia, né, a ter câncer de próstata, não é isso? Exato. Existem alguns fatores de risco, a Bebel pontuou isso muito bem, eu até abro para ela também falar isso na questão do câncer de mama. Existem alguns fatores, irmãos, como essa questão da cor, né? Porque o câncer, ele pode ser... É sugestivo de ser produzido de duas formas. De uma forma externa, que é o contato com materiais químicos, contatos com o ambiente, e a questão interna, que é mais difícil, mas acontece, que é uma questão hormonal. Porque o que eu falei aqui? O câncer, ele é essa alteração do DNA. Acontece essa alteração da célula, do código genético. Para acontecer essa alteração, tem que ter uma interação química, tem que ter algo químico que instigou aquilo. Hormônios podem provocar, O homem negro, ele tem mais melanina, né? Então, pode acontecer, mas não quer dizer que todo homem negro, ou a maioria dos homens negros, vai ter câncer e o homem branco não vai. O que previne realmente é fazer a consulta. Atualmente mudou, antes era com 40 anos, mas agora a Sociedade Brasileira de Urologia orienta a procurar o médico urologista regularmente após os 50 anos de idade, mas um homem que teve um caso de familiar com câncer de próstata, um familiar do sexo masculino, principalmente da linha primária, ali, pai, avô, irmão, primo, é aconselhável depois dos 40, 45 já com antecedência, justamente para evitar, né? Sim, mas é um cuidado, né, para todos, né, independente da etnia, independente da condição Sim. social, né, é algo que todos têm que ter essa consciência desse cuidado, né, Glebe? Então, assim, Glebe, eu queria que você falasse bem rapidinho, né, só para a gente fechar aqui, sobre a questão do tratamento. Exato. O tratamento do câncer, ele consiste, quando o câncer já está instalado, né, falando do câncer, ele já está instalado, existem medicamentos que são usados para poder desinchar essa próstata, né, para o homem poder ter novamente aí, urinar normalmente, ejacular normalmente. E tem alguns casos que precisa de fazer a cirurgia. No caso do câncer de próstata, a cirurgia é a prostatectomia, né? Existe uma grande diferença, por isso que é importante a prevenção, porque quando você vai antes, porque para chegar a um caso de câncer, é uma interação muito grande, que leva anos, como eu falei. Então,
você indo antes, às vezes identificando um tumor benigno, porque pode acontecer de ter um tumor benigno e depois ele virar um tumor maligno. Então, o tumor benigno, a cirurgia é retirada uma parte da próstata, porque a próstata, nela, são ligados nervos que vêm lá do cérebro, e esses nervos que estimulam a ereção masculina. Então, o que acontece? No câncer benigno, mesmo que tenha cirurgia, você retira uma parte da próstata. Então, a próstata, eles deixam normalmente a parte que é inervada, ela não é tocada, e o homem ele tem ereção normalmente. No caso do câncer de próstata, né, o tumor maligno, é retirada a próstata toda. Para retirar essa próstata, eles têm que descolar esses nervos da próstata para poder retirar a próstata. E o simples fato de mexer, movimentar esses nervos, já pode ocasionar aí uma disfunção erétil, né? E aí o homem pode ser uma disfunção ou permanente, no caso de ter que por isso que eu falo com vocês a questão da prevenção. Quando o câncer ele já está totalmente tomado, ele tomou toda a próstata, inclusive os nervos, a ponto da gente ter que tirar a próstata e os nervos, aí o homem fica ele fica impotente o resto da vida. Quando esses nervos não foram atingidos, de qualquer jeito a gente tem que descolar eles para poder fazer a cirurgia. E aí ele pode ficar aí 2, 3 semanas com disfunção erétil. Obrigada, Gleide. Foi bem esclarecedor, né? Que Deus abençoe, tá? Pela Amém. participação. Só falar aqui do... Complementar? Vocês vão ver em casa essa imagem aqui, porque a gente não pode deixar de falar do toque retal, né? O toque retal, ele é realizado por um médico urologista. Ele introduz o dedo, e quando ele introduz o dedo, assim que ele introduz o dedo no ânus, a próstata já vai estar na frente dele. E aí ele consegue encostar nessa próstata e sentir. A próstata normal ela é mais enrugadinha, ela é mais ou menos da textura da palma da nossa mão. Uma próstata alterada, além de um médico sentir que ela está maior, ela é um pouco mais lisa. Então, ele consegue já desconfiar que não está normal, e aí ele pede um segundo exame, que é o PSA, que é um exame que faz a contagem de um líquido, de uma proteína que só a próstata produz. Esse líquido ele é produzido quando tem alguma alteração na próstata. É bom a gente salientar que um PSA alterado não quer dizer que o homem está com câncer, porque a prostatite aguda, que foi o que eu falei aqui também da inflamação, que não é câncer, é só uma inflamação, uma infecção mesmo por bactérias. Qualquer alteração na próstata, até um estresse, o homem está irritado, ele pode ter o PSA alterado. O PSA, juntamente com o exame de toque retal, ele vai dar uma sugestão. E aí o médico vai ir investigando. Para chegar ao diagnóstico de câncer, aí é só a biópsia. Que a biópsia, ele introduz via uretral, como se fosse um tubo, para poder ir lá na próstata. Ele retira um pedacinho da próstata e aí é investigado em laboratório e consegue ver células cancerígenas. E assim é diagnosticado assim o câncer. Então, o toque retal, ele não dói, é importante a gente salientar isso. Ele incomoda, a gente não vai mentir que não incomoda, mas é super importante. No caso do câncer, infelizmente, não tem muito sintoma. O médico ele pode sentir uma próstata mais dura, mas o homem não vai sentir dor. Já na prostatite, o homem vai sentir dor, porém, por estar inflamado. Mas a dor não quer dizer nada, como a gente disse aqui, o câncer é uma doença silenciosa. A respeito do que o Gleb falou e que incomoda, eu vejo assim, que já fiz vários exames de toque, ele é tipo uma injeção. Se você vai tomar uma injeção e você vai com medo, ela vai doer, porque você vai contrair os seus nervos, os músculos. Se você vai fazer um exame de toque e você vai relaxado, sabendo que simplesmente é um exame, é necessário, você não vai se sentir tão incomodado, entendeu? Exato. Eu vejo muito assim, entendeu? Parabéns, né, pelo exemplo,
né, que seja válido para os irmãos também, né, para que caia esse tabu por terra, que caia esse preconceito, irmãos. É questão assim de abrir a mente e entender que é necessário, né, que esse tipo de exame pode salvar, né, ou prolongar a vida. Então, assim, que em nome de Jesus, que todo esse tabu caia por terra, né, e os irmãos tenham essa consciência. Amém? Muito obrigada, gente. Nós vamos agora parar um pouquinho para ouvir um testemunho, né, de uma pessoa que venceu o câncer de mama, tá? Que é a minha colega Cristiane Lopes. Ela vai contar um pouquinho da história dela, né, de como que foi a batalha e superação, né, com relação a essa doença. Então, meu nome é Cristiane, eu tenho 31 anos e eu vou fazer um resumo de como foi o tratamento, a descoberta do tratamento do meu câncer de mama. Em 2014, eu tinha 25 anos, eu descobri um nódulo no peito direito, um nódulo duro. Fui no mastologista, mas não me assustei. E aí fiz um exame que se chama punção. Eles introduzem uma agulha no seio e fazem o exame daquele fragmento que eles conseguem retirar. Após esse exame, esse médico me ligou e informou que o nódulo era sugestivo a câncer de mama, que ele achava que era só um nódulozinho, mas aí eu fiz a biópsia e constatou que era um câncer de mama. Na época eu fiquei sem chão, fiquei meio desesperada, mas após ter uma conversa com um oncologista, eu fiquei um pouco mais tranquila. Fiz químio, foram 9 meses de químio, onde o cabelo caiu, eu fiquei com feridas, mal-estar, eu passava muito, muito mal. Eu engordei, na verdade, por conta do corticoide, eu fiquei muito, muito inchada. E aí, falta de apetite, a imunidade baixou demais, daí eu tive que parar de fazer o tratamento por algumas etapas. Foi um sofrimento muito grande na época, porque eu era muito nova, não tinha maturidade. Após a quimio, eu fiz a mastectomia, que é a retirada da mama completa. Eu fiquei um pouco chateada, mas porém, como eu passava muito, muito mal, e quando a gente tem um tratamento oncológico, a gente preza mais por sobreviver do que por estética. Então, não foi uma coisa que me abalou tanto, o cabelo cair, a retirada do seio. Porque a luta, a gente prioriza mais outras coisas. Após a mastectomia, eu fiz a radioterapia. O que agravou na rádio é que ela queima um pouco a pele. E aí, por estar no final do tratamento, eu estava um pouco deprimida. Estava bastante deprimida, porque pela exaustão de tudo que eu tinha passado. E aí, a rádio, eu fiquei um pouco exausta, sabe? Do tratamento. Mas graças a Deus fiz tudo. E no dia 15 de janeiro, após a cirurgia, o médico fez a biópsia novamente e viu que o meu câncer teve a regressão total. Então, para a glória de Deus, eu fui curada. Não era cristã nessa época, cresci no evangelho, mas não tinha me convertido. Ainda Jesus não tinha me chamado. E aí, após o tratamento, após a cura, um ano depois de tudo isso, eu
senti no coração, o Espírito Santo me chamou para a convenção. Hoje eu estou na igreja presbiteriana. Na época do tratamento, Deus foi tudo para mim. Eu senti a presença de Deus praticamente palpável. E tudo que eu passei, eu glorifico a Deus, porque o câncer mudou a minha vida, mudou a minha história. Médicos diziam que eu não podia ter filho. Hoje eu sou casada, tenho um filho de 5 meses, para a honra e glória do Senhor. Então isso é só um resumo, um resumo rápido do que foi que eu passei. Com Deus, graça e paz. Glória a Deus, né, irmãos? Que testemunho maravilhoso, né? Cristiane, muito obrigada, viu, pela sua participação, pela sua disposição em contar o seu testemunho. E eu tenho certeza, né, que isso vai impactar muitas vidas. Amém? Então, aqui, retornando para nosso bate-papo, vamos fazer aqui rapidinho um bate-volta de mitos e verdades, né, entre a Bebel e o Gleiber, aí, que estão atuantes na área. Vamos começar, então, com o Gleiber. Tá? Perguntinha rapidinho, respostinha rapidinho, tá? O câncer de próstata é uma doença que atinge só a população idosa? É um mito. A maioria dos homens tem o câncer a média é de 66 anos, mas pode ocorrer também em homens com idade com idade menos de 60 anos, muito por conta de homens que às vezes têm história na família. Certo. Bebel, a atividade física previne o câncer independente da perda de peso? É verdade. Verdade? Verdade. Então, a atividade física, além de ajudar no controle dos hormônios, né, da resistência à insulina, por exemplo, ajuda no bem-estar, né, ajuda muito na nossa saúde mental e ajuda também a não aumentar o peso, né, a atividade física. Então, é verdade. Tá? Ok. Gleiber, o exame de imagem para identificar o câncer de próstata anula o exame de toque retal? Não, o toque retal, na verdade, ele é o primeiro exame a ser feito. E aí, a próstata estando alterada, o exame de imagem ele é uma segunda opção. Porque tem homem que fala assim, eu não vou fazer o toque, não, eu vou fazer, já que o exame de imagem é que vê mesmo, eu vou direto fazer o exame de imagem. Sim. Mas o exame de imagem, ele dá tamanho da próstata. Mas o exame do toque dá a consistência da próstata. Então, os dois juntos são importantes. É importante fazer os dois juntos. Fica a dica aí, viu, irmãos? Bebel, é possível evitar o câncer a partir da alimentação? Existem alimentos milagrosos aí na cura do câncer? É possível, sim, evitar o câncer, mas não existe alimento milagroso. O nosso colega já falou, né, a importância, né, da prevenção e que não existe. Se você não comer fast food, você não vai ter câncer. Não, mas você comer uma alimentação baseada em ultraprocessados é um fator de risco para o câncer. Então, a recomendação aí é, no mínimo, 400 gramas diárias de vegetais, e às vezes a população não consegue atingir. Vão lá, gente, comer pelo menos 3 mãozinhas, aí uma porção de 80 gramas de vegetal, legume, verdura diária, pelo menos 2 frutas. E às vezes na correria as pessoas substituem isso por barras com excesso de açúcar, óleo, né, e sal. Então, não existe alimento milagroso, mas existe sim como eu prevenir, né, diminuindo os alimentos ultraprocessados, processados e preferindo o alimento in natura, que é o alimento, né, fresco aí, né, as frutas, os legumes, as oleaginosas, as nozes. Show. Vamos lá. Gleiber, a pessoa que remove a próstata, né, o homem no caso, ele fica infértil? Ele tem um distúrbio de ereção, né, como eu já tinha falado, ele pode deixar de ter a ereção e ele não mais produz o líquido, o sêmen, mas ele pode ainda ter filho no caso da inseminação artificial, porque o testículo é o que produz espermatozoide, no caso, vai se tirar o espermatozoide do testículo e fazer uma inseminação.
mas é importante a gente salientar, preocupar também com a questão da saúde psicológica, porque é uma saída para o homem. Às vezes, muitos homens têm até alívio, porém, o simples fato, às vezes, de um homem ter relação com a sua mulher e não ver o ejaculado, já é um fato de ele também, às vezes, ficar um pouco mais chateado. Então, é importante o homem que teve o câncer de próstata fazer esse acompanhamento também com o pessoal da psicologia, porque tem essa questão, o homem, às vezes, se sente impotente, se sente fragilizado. Então, é importante também a psicologia estar acompanhando, como disse a Bebel também. A equipe multidisciplinar está presente aí justamente para isso. Cada um tem uma função importante. Muito bom, Gleiber, obrigada. E para fechar, né, Bebel, com você, mais uma última pergunta, né? Se a mulher tem ou não filhos, né? Se ela amamenta ou não, isso assim pode ser um fator para a aquisição do câncer ou não? É verdade, sim. Então, a gente falou aqui de alguns fatores de risco, né, como a obesidade, como a alimentação, o sedentarismo, o tabaco, o álcool, mas também tem alguns estudos que relatam aquela mulher, por exemplo, ter ou não ter filhos, isso influencia. A mulher amamentar ou não, então a importância, mães que ganharam neném aí, a importância de amamentar, né? Além de ser bom para você, vai ser bom para a criança. E também a menopausa tardia, isso também influencia, outros fatores de risco, né? Que a gente tem que ficar de olho. Mas a questão, sim, de não ter e ter dito filho é verdade, e também de amamentar ou não. A amamentação é super, super importante. Show, né? Ficou claro, né? Os irmãos têm alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então, glória a Deus, gente, obrigada, né? Nós vamos agora para os agradecimentos, né? Encerramento. Obrigada mesmo, tá? Pela participação de vocês. Foi um prazer assim, enorme conhecer, né? Que tenhamos mais momentos como este, né? Fica o meu agradecimento também, né? Ao nosso pastor presidente Geraldo Magela pela confiança, né? A todos envolvidos, responsáveis por este trabalho, os bastidores, gente, vocês não têm noção, né? O tanto que o pessoal aqui é comprometido, né? E para encerrar esse momento, eu quero deixar um versículo para os irmãos, né? Na verdade, um verso que se encontra em Salmos 73, 26, que fala assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém? Glória a Deus. A gente sabe que ninguém está isento de passar enfermidades, né, na vida. Todo mundo está sujeito, sim, a passar por algum momento difícil, mas que nós tenhamos essa consciência que é importante cuidar da saúde, e aonde os médicos não podem entrar, o Senhor Jesus, Ele age no impossível. Amém, irmãos? Muito obrigada, que Deus abençoe e aguardem aí, né, os próximos momentos. Amém.